Nós vamos falar sobre 4 conselhos para o sucesso financeiro. E começa com o primeiro conselho, que diz o seguinte: transforme a fraqueza e a tristeza em força. Seu alimento diário não pode ser a tristeza. Seu alimento diário tem que ser a palavra de Deus. Neemias não ficou se lamuriando, triste e decepcionado com a situação de Jerusalém. Pelo contrário, ele transformou a sua tristeza em revolta e força para não se entregar àquela situação. Diante das más notícias que têm lhes entristecido, é preciso que você reaja para então conseguir levantar a sua empresa, limpar seu nome, pagar suas dívidas, aumentar o número de clientes, sair do vermelho e dar a volta por cima. Então, levante a cabeça, enxugue suas lágrimas, arranque essa tristeza de seu rosto, transforme ela em revolta e força para reconstruir a sua vida financeira, como aconteceu nos dias de Neemias. Muito bem, eu vou fazer uma prévia da história de Neemias, mas eu gostaria que você pegasse o livro de Neemias, que é pequeno, e lesse do começo ao fim. Neemias, ele fazia parte do povo judeu, mas em uma das derrotas de Israel, Neemias foi levado exilado. E é claro, é óbvio, que Deus esteve com ele, e ele conseguiu um trabalho como copeiro do rei. E ele conseguiu um trabalho de confiança. Ele era uma pessoa de confiança. Mas ele estava num outro país, numa outra nação. E é claro, é óbvio, todos nós conhecemos a história de Israel. Quando Israel servia a Deus, prosperava. Quando dava as costas para Deus, os inimigos sitiavam e derrotavam Israel. E nessas idas e vindas, Israel foi destruído. Os muros queimados, as portas queimadas, as muralhas destruídas. São as mesmas muralhas de hoje. Você que foi em Israel, conhece a cidade antiga, são aquelas muralhas. E a Bíblia diz que quando Neemias recebeu aquela notícia, que a cidade tinha sido destruída, as muralhas queimadas a fogo e as pedras viraram pó e as portas foram derrubadas, ele decidiu, mesmo estando fora de Jerusalém, ele decidiu reconstruir. Ele sentiu tristeza, está lá escrito, que o rei olhando para ele, quando ele foi servir o rei disse: por que você está triste? E ele revelou: olha, rei meu, porque a cidade natal, onde está o sepulcro dos meus pais, ela foi destruída e foi queimada a fogo. E eu quero ir lá reconstruir. E o rei autorizou. Ou seja, ele estava triste por causa da situação, mas ele tomou a decisão certa: reconstruir. É isso que é preciso. É preciso ter obras nas nossas mãos. Não basta você se lamentar, reclamar, se queixar. O que você tem feito para que Deus, através daquilo, faça uma revolução, como foi a reconstrução dos muros, que foram em tempo recorde? O texto diz que em 52 dias, num tempo recorde, as muralhas se fecharam e os inimigos ficaram surpreendidos. Os inimigos ficaram espantados, de boca aberta. Como que eles conseguiram um feito desse? Reconstruir num curto espaço de tempo. O que você tem apresentado a Deus? O que você tem feito para que essa obra venha avançar? Porque Deus quer fazer a obra avançar. Deus quer fazer o teu trabalho prosperar. Imagine você: eu não tenho nada nas mãos, pastor. Eu não tenho um projeto, eu não tenho planos, eu não tenho empreendimento, eu não tenho nada que Deus possa abençoar. Então, você não pode esperar uma revolução. Você não pode esperar uma reconstrução. Tem que haver obras nas nossas mãos. Tem que haver algo que você apresente a Deus e lute por aquilo. Foi o que aconteceu com Neemias. Primeiro, ele decidiu: eu vou lá reconstruir. Como? Eu não sei, mas eu vou. Primeiro ponto: é necessário transformar a fraqueza e tristeza em quê? Força. Agir. Tem que agir.
sem atitude, sem ação, vai ficar triste, vai lamentar e não vai resolver nada. Segundo ponto importante, não espere recursos. Neemias não esperou o recurso do rei. Ele primeiro tomou a decisão de ir a Jerusalém. E Deus usou o próprio rei para prover dos recursos que ele necessitava. Há quem diga, olha, eu queria abrir uma empresa, eu queria um dia ter dinheiro na minha mão. Se eu tivesse, eu abriria. Esse tem sido o problema de muitos. Não espere ter os recursos, mas tome a decisão que Deus lhe dará a condição. Ainda que você não tenha o capital para poder começar aquilo que deseja, mas coloque o pé primeiro, ou seja, tome atitude, e Deus criará o quê? A ponte. Por isso você tem que ler a história de Neemias. Quando ele revelou, rei, eu vou lá reconstruir, e o rei pode ir. Deus tocou no rei para que desse cartas, porque o rei era muito poderoso. Então ele escreveu várias cartas, era como um cartão de crédito, para que Neemias comprasse tudo o que era necessário para a reconstrução das muralhas. Então Deus usou um incrédulo. Quando Deus vê que eu e você iniciamos algo pela fé, dependemos dele, estamos com a nossa vida no altar, não importa quem ele vai usar os incrédulos desse mundo, seja quem for. Quantos testemunhos, a exemplo daquele rapaz que eu até coloquei aqui, o Carlos, que era entregador, e hoje tem a sua restaurante, comida japonesa, né? Deus usou uma pessoa para iniciar o negócio, e depois a pessoa falou, olha, eu não quero, continue aí você. No fundo, não era para a pessoa ficar, Deus só usou ela para dar o pontapé inicial. Então, Deus honrou a fé dele porque ele teve a disposição para começar, para empreender. Então, não espere ter a condição, começa, ainda que seja pequeno, como nós acabávamos de falar do Edgar. Começou lá no lugarzinho insignificante, uma carrinha pequena, ele, a mulher e mais um colaborador, e hoje se transformou no que é. Ou seja, não espere os recursos necessários. Comece com o que você tem. Comece com o que você já tem. E Deus vai honrar. Terceiro ponto, tenha comprometimento. Quando Neemias soube que a cidade onde os seus pais haviam sido sepultados estavam desolada, ele não ficou de braços cruzados, como muita gente fica. Pelo contrário, ele logo pensou no que tinha de fazer para mudar aquela situação. Se você ficar olhando para a situação que o país e o mundo está, você vai parar. Então esteja comprometido primeiro com Deus, sua fé, e firme no seu pacto com a palavra. E depois, comprometido consigo mesmo. Veja que isso aqui é muito importante. Às vezes, o Espírito Santo, ele sempre procura despertar a pessoa. E muitas vezes nós falamos de situações que aconteceram na Bíblia, e também nos dias de hoje, e isso faz a pessoa queimar por dentro, desperta ela, como é o caso da passagem do Mar Vermelho. Quando a gente lembra que realmente aconteceu, aliás, até hoje eles tentam provar o contrário do que está escrito na Bíblia, mas cada vez que os cientistas tentam provar o contrário, eles se deparam com a realidade dos factos. Já foi feito por um determinado canal de televisão, foi feita uma pesquisa sobre a abertura do Mar Vermelho, se aquilo seria possível, e foi comprovado que sim. Aliás, encontraram vestígios no fundo do mar que comprova que ali passaram carruagens, que passaram pessoas. Então, a cada minuto que eles tentam provar o contrário, a cada tempo, eles se deparam com a realidade. Então, quando nós falamos de eventos como esse, Deus está Faraó atrás, o mar diante, e Deus deu uma saída, a pessoa pensa, poxa, é isso que eu quero essa saída. Quando nós mostramos situações onde hoje, atualmente, Deus pegou aquele mendigo, pegou aquele incapaz,
aquela pessoa que trazia sentimentos negativos, hoje é um líder. Quando nós apresentamos para as pessoas propósitos que mudaram a vida de outros, ela desperta, é isso que eu quero, e começa a vir. Começa a vir no congresso, pega o seu pacto com a palavra, mas daqui a pouco desaparece. Você procura a pessoa, cadê ela? Sumiu. Quebrou o propósito, esfriou a fé. Simplesmente foi um fogo de palha que começou a queimar e apagou. Veja que Deus escolheu cada um de nós para fazermos história. Mas eu tenho que estar comprometido com quem? Com Deus e também comprometido comigo mesmo. Davi, ele fugiu de Saul, não por medo, porque ele temia. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele temia que Saul era ungido de Deus. E Davi se refugiou numa caverna. E naquela caverna estavam 400 homens que fugiam da sociedade, porque na época estavam em aperto, endividado, homens angustiados, amargurados. E a Bíblia diz que Davi sempre foi um homem ligado a quem? Comprometido com Deus, ligado a Deus. Davi se fez chefe daqueles homens, e aqueles 400, entre aspas, vagabundos, 400 homens fugitivos da sociedade, se transformou o grupo de elite de Davi. A Bíblia diz que eles eram tão peritos na guerra, eles se tornaram tão peritos, que eles não erravam com uma funda, não erravam o quê? Um fio de cabelo. Se tornaram homens peritos. Quem mudou eles? Davi, o líder. Quem passou a visão para eles? Davi, o líder. Quem fez eles fortes? Davi. Deus usou Davi. Então, quando a pessoa está comprometida com Deus, ela revoluciona. Ela não é um fogo de palha que começa e não termina, que até se dispõe a vir, mas daqui a pouco desiste, que nada. Ela faz história. Deus é com ela, ela sabe disso. E a maior prova é que quando ela encontra uma resistência, existem pessoas que na primeira resistência já dizem, eu sabia que ia dar errado. Olha, maldita a hora que eu comecei isso. Não era para eu ter feito. Olha só, ela vê aquela resistência, aquele obstáculo, como fim. Ela vê aquela resistência, aquele obstáculo, como a derrota. Mas aquele que está comprometido com Deus, sabe que Deus é consigo porque Ele é com Deus, não importa o que vem. Esse problema não é para a minha derrota, é para a glória de Deus. Essa situação não é para a minha vergonha, pelo contrário. Deus quer mostrar alguma coisa. Como é o caso do testemunho que nós pegamos da obreira aqui semana passada, que ela se dedicou a uma marca que lhe enganou. Mas Deus mostrou para ela o seguinte, não quero que você dependa dos outros. Eu não quero que você dependa da marca dos outros. Eu quero que você crie a sua. Então, a pessoa comprometida com Deus, ela se descobre em meio às dificuldades. Ela amadurece em meio às dificuldades. Ela se torna pura como ouro em meio às dificuldades. Ela avança, mas ela tem que estar comprometida. Hoje você vê, tem pessoas que começam as coisas com Deus, não terminam, começam seus propósitos, larga a mão. Aí eu pergunto, lá fora você acha que vai ser de que jeito? Mesmo jeito. Começou, primeiro sinal de resistência, a pessoa já olha para trás. Então o terceiro ponto é, tenha comprometimento. E o quarto ponto, não pare só porque zombam de você. Tem gente que não tem a coragem, a fé e a disposição que você tem. E por isso, hoje ela zomba de você. Mas amanhã, estes mesmos irão aplaudir o seu testemunho, para a honra e glória do nosso Deus. Insista em não. Esse é o principal ponto da história de Neemias. Fique aí com a palestra. É o principal ponto, porque quando eles começaram a obra, havia 2 homens que tinham influência sobre o povo.
que era Tobias e Sambalá. 2 homens malignos, 2 homens conspiradores, que viviam entre o povo, mas era inimigo do povo. E aqueles homens desprezaram, zombaram, fizeram deboche, piada, disseram o seguinte: conseguirão esses fracos judeus concluir essa obra? Porque os que ficaram do exílio foram pessoas que já estavam cansadas. E eles disseram: esses fracos vão conseguir? Por acaso ressurgirão das cinzas as pedras que foram queimadas? E mesmo que vocês comecem, disse eles, vai vir uma raposa de madrugada e vai derrubar tudo. Ou seja, os inimigos vão vir, vão pegar vocês de surpresa. Então, não espere incentivo de quem? De ninguém. Muitas vezes, no meio que você está, eu digo, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua família, não há quem te estimule. De repente, quem está ao teu lado não te estimula. Pelo contrário, te desestimula, dizendo: ó, não é bem assim, não é bem desse jeito, cuidado, olha lá. Veja que o mesmo aconteceu com Neemias. Aqueles homens malignos desprezaram, desestimularam. Não havia por parte deles estímulos para tentar fazer o povo avançar. Pelo contrário, o nosso estímulo vem de quem? De Deus. Então é natural que as pessoas vão dizer assim: sei não, hein? Olha lá, cuidado, isso aí é muito complicado agora nesse período, vai que dê errado. Não vai haver estímulo. Porque é aquele detalhe, se a pessoa está nesse nível, o mínimo que ela pode fazer é ficar na dela. Não falar o quê? Nada. Se ela está no mesmo nível de você. Se ela está acima, ela vai te motivar. Ela vai dizer: olha, faz porque eu fiz. Vai porque deu certo para mim, vai dar certo para você. Eu duvido que uma pessoa que venceu vai dizer para outra que ela não pode vencer. Eu duvido que uma pessoa que fez história, uma pessoa que saiu do anonimato, uma pessoa que hoje tem uma história de vida, se ela não vai usar o seu testemunho para ajudar outras pessoas. Duvido. Eu duvido que ela vai desestimular alguém. Pelo contrário, ela vai dizer: olha, fulana, eu não tinha nada, Deus me deu. Eu não tinha disposição, Deus me deu. Eu tinha medo, eu tinha receio, mas eu venci meus medos. Olha, eu fiz assim, assim, assim. Faz que vai dar certo com você. Porque a pessoa que venceu, ela é o próprio Deus. Veja Jesus, o pai do rapaz epilético, falou: ó Senhor, se tu podes, me ajuda. Jesus falou: se podes, tudo é possível. Jesus estava indo para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, e lá vem a má notícia no meio do caminho: olha, não incomodes mais o mestre, porque tua filha já morreu, não adianta mais. Na hora que a má notícia chegou, Jesus já falou assim: não temas, crê somente. Olha a palavra do nosso Deus. Então você acha que quem está acima, quem está com a sua fé em cima, vai te dar conselho negativo? De forma alguma. Quando a pessoa está no mesmo nível, fica calada. E quando ela está abaixo? É só palavra negativa. Não tem estímulo nenhum. Pelo contrário, vai tentar sugar as suas energias. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 4, que o muro se fechou até a metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Numa mão segurava a espada, na outra fazia a obra. Quem dava o ânimo para eles? Deus. O nosso ânimo vem de Deus. Se você é fiel, o Espírito Santo vai te dar a força necessária para você vencer. Se você não tem estímulo por parte do teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teus vizinhos, teus colaboradores, seja lá quem for, não importa. Se eles não te estimularem, o próprio Deus fará isso. Porque você é de Deus, Deus está comprometido contigo. Então Ele vai te dar o ânimo. Está lá escrito, o povo tinha ânimo. E o ânimo não vinha de fora, era de dentro para fora. Não era de fora para dentro. Pelo contrário, fora era só adversidade. E a Bíblia diz que os muros se concluíram em 52 dias. E aquela obra foi gloriosa. E é isso que Deus quer fazer com cada um de nós.
Esse é o segredo da vitória. Esses 4 conselhos de Neemias, você vai colocar em prática na tua vida. Transforme fraqueza, tristeza em força. Não espere recursos, mas tome atitude. Tenha comprometimento com Deus e lá fora com os seus desafios. E não pare porque alguém te desestimulou ou descredibilizou você ou não acreditou em você. Siga em diante, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém?